Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E como eu venho dizendo sempre, né, um aviso também para quem está me assistindo pela primeira vez, o meu programa Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que aqui nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira, né? Então eu convido vocês a acessarem o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele vocês poderão ler a revista na íntegra, vão conseguir verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo, vai conseguir entrar em contato com a gente através do e-mail faleconosco@revistabemmais.com.br ou ainda pelo telefone que é o 35 34 93 10 e pode solicitar sua assinatura. Pessoal, o meu convidado hoje é o João Peixoto, ele é idealizador e fundador do grupo virtual Plantas e Sementes, Trocas e Doações. Ele veio nos falar como esse grupo faz para ajudar a difundir o conceito da sustentabilidade e também os conceitos sobre plantas, sementes. Lembrando que essa minha entrevista aqui hoje pode ser revista na seção Sustentabilidade da revista desse mês. João, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Vou tentar explorar bastante, porque é muito interessante essa coisa de termos aí pode ficar à vontade um espaço onde as pessoas trocam experiências sobre plantas. É isso mesmo? Exato, é isso mesmo. Então tá. Conta pra gente aí como é que foi, né? O que te moveu a criar esse grupo no Face? Primeiramente, o amor às plantas, né? Porque desde muito pequeno sempre gostei de plantas, sempre gostei de pôr a mão na terra e acompanhar sempre de perto. Então, até que chegou a um ponto que eu falei, por que não dividir isso com outras pessoas? Passar informações e também receber informações de outras pessoas. Eu achei que poderia ser um negócio muito interessante. E aí, basicamente na brincadeira, né? Porque você entra no Facebook e fica brincando aquele negócio todo. Aí eu falei, vou fundar um grupo. Aí coloquei lá, Plantas e Sementes, Trocas e Doações. E quando você fez isso, você esperava que quantas pessoas fossem interagir com você? Olha, para mim, eu acho que 3.000 estaria... De bom tamanho. Eu estava excelente, eu estava já, né? Já estava me sentindo importante com 3.000, estava ótimo, né? Só que a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, o tempo vai passando e a gente chegou aos 30.000. 30.000 participantes? 30.000. Hoje temos, na verdade, temos 31.280 e poucos. Bom, obviamente que você está falando de participantes do Brasil todo, né? Do Brasil todo, parte de Norte e Nordeste, Sul, Rio de Janeiro tem bastantes participantes, algumas pessoas de Portugal, Argentina e Peru. Bom, não tem fronteira. Não tem fronteira. Perfeito. Conseguimos nos comunicar, né? Com a linguagem das plantas, a gente consegue se comunicar. É praticamente a linguagem do amor, né, João? Exatamente. As plantas é uma linguagem universal. Né? E me fala uma coisa, qual é a proposta e o objetivo desse seu grupo? Olha, o objetivo do grupo é incentivar as pessoas, né, a ter em casa as plantas e, o que é importante, aprender a cuidar. Porque a pessoa compra uma planta no supermercado, acha a coisa mais linda do mundo. Leva para casa, depois a planta começa a murchar, começa a ficar feia, a secar. E ele não sabe o que fazer, ele não sabe se ele pôs água demais, não sabe se pôs água de menos. Porque a água de menos mata a planta, a água demais também mata a planta. E aí, conclusão, ele desesperado, não sabe o que fazer, joga no lixo. Acabou com a vida da plantinha, sem ao menos dar uma chance para ela sobreviver. Então, no grupo, o importante é a troca de informações justamente para que isso não aconteça. Tá. E uma coisa que a gente também procura sempre incentivar é a doação de pessoas a pessoas, de mudas de plantas, e as próprias plantas em si, e sementes.
sementes, porque o volume é menor, e nós podemos mandar pelo correio, por carta registrada ou não, e é um custo bem mais baixo, e a gente consegue fazer essa troca. Então, vai semente, volta semente, vai semente, volta semente. Então, a gente vai trocando, né, sementes e informações. Tá, essa troca é direta entre as pessoas ou você acaba intermediando? Por exemplo, eu mando para você. Não, olha, eu digo basicamente que eu participo de tudo. Tá. Porque eu procuro sempre dar a maior atenção possível e responder as perguntas, né, que são feitas, né? Porque às vezes a pessoa simplesmente pega uma planta, coloca lá e fala assim: me ajuda, que planta é essa? Né? Aí eu entro, fico esperando, ninguém fala nada, tal, aí daqui a pouco um fala outra coisa, outro fala outra coisa, tal. Eu falo: não, peraí, essa planta é tal planta, tal, não sei o quê. Não, mas como que eu faço? Ela gosta de sombra, ela gosta de sol, né? Aí você fala, ela gosta de sol, ela gosta de sombra ou meia sombra, né? Pouca água, muita rega, pouca rega, porque as suculentas, principalmente, ela gosta de muito sol e pouca rega. Você não pode ficar todo dia molhando, que ela vai melar e você vai perder a planta. E aí a gente troca muitas informações, inclusive com receitas de defensivos naturais, né? Que a pessoa fala assim: porque o pulgão atacou a minha couve, o que eu faço com o pulgão? Tá. Aí a gente explica, usa fumo, tal, pega umas gotinhas de detergente neutro, faz isso, faz aquilo. Então a gente passa as informações e a gente aprende muito, porque eu posso dizer que eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Entendi. Bom, para os animais existem os veterinários, né? Isso. Para nós tem os médicos. Exato. E para as plantas, podemos dizer que tem o João Peixoto? Olha, não como médico, mas com cuidado sim, porque eu procuro cuidar o máximo possível, né? E outra, a planta é uma coisa muito boa. Você tem ela em casa, você começa a cuidar dela, ela tira seu estresse, ela tira a sua preocupação do dia a dia. Você passa a se preocupar com coisas simples, que na maioria das vezes você não vê. Você passa pelas ruas, às vezes, com pressa, vai para cá, vai para lá, e você não percebe que tem, de repente, um pé de ipê, que é a coisa mais linda, está florindo nessa época agora os ipê rosa, né? Sim. E ninguém vê. Você passou e ninguém vê. Então você começa a ver o mundo de uma outra forma. E isso, para mim, é muito importante. Mais colorido, né? Muito mais colorido, muito mais tranquilo, né? Sim. Então, isso daí é uma gratificação imensa. Se eu conseguir tocar nas pessoas esse ponto, eu estou feliz. Está feliz? Missão cumprida? Missão cumprida. Tá, mas você vai falar muito mais ainda assim que a gente voltar desse nosso primeiro intervalo, tá? Ok. Pessoal, não saiam daí que a gente vai voltar com mais dicas do João aqui com relação às plantinhas. Olá, pessoal. Estamos de volta. Lembrando que o bate-papo desse dia é com o João Peixoto. Nós estamos falando sobre um grupo que ele tem no Facebook, que é Plantas e Sementes. Aí ele já deu algumas diquinhas aí, né? E eu vou te perguntar o seguinte: quais são os principais temas que vocês abordam lá na rede social? Olha, o principal tema que a gente aborda, que é uma coisa que eu faço questão de frisar basicamente todo momento, toda hora, né? Para não fugir o foco das plantas, né? Então, como o grupo foi criado em cima de plantas e sementes, a gente procura não mudar o foco. Entendi. Tá? Então, a gente procura trabalhar sempre em cima desse foco. Então, as pessoas expõem todo tipo de planta, não tem critério, tá? Desde orquídeas, bromélias, um pé de jiló, um pé de alface, uma árvore, um ipê, um pé de jaca, tudo. E a gente conversa sobre tudo o que quer dizer planta. Relacionado à planta. Tudo relacionado à planta. E a gente bate muito em cima da troca. Tá? Da troca de informações e da troca de plantas. Ontem mesmo no grupo, eu tive uma ideia. Eu falei, o correio está tão caro para se enviar as plantas e tudo mais, e muitas vezes ele se opõe. Eu falei, vamos tentar fazer um negócio diferente. Então, eu coloquei no grupo. Eu falei, hoje
terça-feira, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos chamar as pessoas para doar uma planta, só que nós só vamos entregar em mãos. Não vamos mandar pelo correio. Então você coloca lá, eu sou da cidade de Osasco, eu quero doar uma orquídea. Mas eu só entrego em mãos. Tem que vir na minha casa, né? E não é que deu certo. Olha, me diga uma coisa, que nem você, por felicidade nossa, você está aqui em Osasco. Mas a rede que você tem, o grupo que você tem, ele já é uma coisa até internacional, digamos assim, né? Existe a possibilidade de, em outros locais, as pessoas também fazerem essa troca indo pessoalmente? Você já percebeu essa predisposição aí das pessoas? Existe. Muitas pessoas, a partir da hora que eu coloquei essa notificação no grupo, eu já comecei a falar a respeito, muitas pessoas já começaram a postar foto com os resultados. Que legal. Tá? É bacana isso, porque não só o lado da sustentabilidade, né, que a planta traz, mas a questão do relacionamento, né? Não, se você aumenta... Se você entrega em mãos, você, no mínimo, você ganha um abraço, você ganha um novo amigo. Sim, exato. Porque a pessoa, se ela receber uma planta pelo correio, ela vai ficar feliz, tudo bem, beleza. Mas se ela receber da sua mão, é outra coisa, é outro, né? Então, aconteceu. Eu brinquei e o negócio aconteceu. E eu achei que foi muito bacana, eu gostei mesmo. Bom, eu ia perguntar se, além do contato ali virtual, se vocês tinham, fora do ambiente virtual, se vocês têm como se encontrar. Eu faço, eu fiz, olha, esse ano eu fiz 2 eventos, tá? Fiz 2 eventos para trocas, justamente para trocas, doações e para encontro, para conhecimento das pessoas. Eu costumo dizer, sair do virtual, né, para ter um contato físico, saber que a gente está existindo e que a gente gosta da planta e a gente quer doar a planta, a gente está lá. Então foi um negócio muito bacana, fizemos em Pinheiros, no Armazém Cultural, e foi um negócio muito bacana. A turma compareceu em peso. Legal, tá? Bacana. Teve pessoas que chegaram a levar 200 mudas, que preparou em casa, ficou o mês inteiro preparando em casa e levou simplesmente para doar. Levou para doar, levou semente. E o mais bacana, rola aquela informação, né? Então você tira dúvidas, né? você obtém experiências, você dá muita risada, porque se torna muito engraçado, né? Você dá muita risada, muitos abraços, olha, é uma coisa fantástica. Entendi. Fala pra gente o endereço da sua rede, do Face. Para quem estiver nos assistindo, então, de repente quiser já... Basta entrar no Facebook mesmo, entra na telinha lá em cima, digita plantas e sementes, com aquele Szinho. Com o e-comercial, né? Aquele e-comercial. Para diferenciar, plantas e sementes, trocas e doações. Ok. Tá? Sugiro imitações, tem algumas imitações, às vezes você vai trombar com algumas Mas tem a sua foto, João, no grupo? Aparece a sua foto ou é a foto de uma planta? Não, aparece esse logo. Esse logo vai aparecer logo no cabeçalho. Tá. Então você vai saber que está lá. E logo em seguida você já vai encontrar comentários meus. Vai ter comentários meus e tudo mais. E a partir daí, é só começar a se interagir. É só, como eu digo sempre, é só partir para o abraço. É só você já estar lá, você já... Entendeu? Aí você já vai perguntar para os outros, você já vai responder pergunta dos outros. E em pouquinho tempo você já está interagindo, você já está fazendo troca, você já está trocando sementes, você já está pedindo sementes. Né? E esse encontro que você faz no físico... as informações através do próprio grupo. Você coloca lá, né? Eu coloco tal lá, dia, exatamente, tal dia. Nós vamos fazer um encontro do grupo, tal dia, em tal lugar, assim. Usamos como, né, esse ano, a arrecadação de livros, né? Porque o Armazém Cultural São Paulo estava fazendo arrecadação de livros usados para montar uma biblioteca e tal. Aí eu falei, olha, não cobra a entrada, você leva um livro usado. Olha, que bacana. Você leva um livro usado e caso você esteja passando na hora não tiver um livro usado, você dá R$5. Depois reverte isso daí em livro e tudo bem, fica tudo certo, né? Olha, não esperava tanto livro. Foi muitos livros mesmo. Agora você vai precisar de doação de madeira para fazer as prateleiras. Não, mas foi uma resposta muito boa. Bom, tá? que bom. E eu fico muito feliz que
tudo que eu coloco no grupo, eu tenho uma resposta rápida. Né? E positiva, né? E positiva. Né? Então, a gente fica feliz pelo depoimento das pessoas e a gente poder saber que a gente consegue atingir lugares que, às vezes, a pessoa nem imaginava. E, de repente, a pessoa encontra o grupo na internet, por acaso, e, de repente, ela já começa a comprar uma plantinha, ela já começa a cuidar de uma plantinha. E eu tenho, né, eu tenho recebido e-mails e depoimentos de pessoas que têm depressão profundas, depressões sérias. E a partir de que entrou do grupo e começou a conversar, e começou a interagir, e começou a fazer uma horta, uma pequena horta em casa e tudo mais, né? A pessoa reduziu o remédio quase a zero, né? E a pessoa me agradeceu e, sabe, às vezes comove muito. Comove muito mesmo. Você não espera que está atingindo tanta gente. E o que surpreende não é só atingir tantas pessoas, não, é você mas tá como fazendo... a gente tem o poder de modificar a vida da pessoa para melhor. Você está fazendo um bem. Um bem, exatamente. Entendeu? Você, com uma coisa simples, você consegue chegar para aquela pessoa numa linguagem fácil de ser entendida, porque a planta é uma linguagem universal. Você está chegando na casa da pessoa, você está conseguindo plantar na cabeça dela que ela tem que cuidar da planta, ela tem que cuidar da natureza, porque nós somos a natureza. Sim. E aí eu vou te interromper, João, porque já buzinaram aqui a chamada do intervalo. Pessoal, não saia daí, porque a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo. Olá, pessoal. Estamos de volta. Lembrando que o meu bate-papo hoje é com o João Peixoto. Ele é o mentor, fundador e mantém o grupo Plantas e Sementes, Trocas e Doações. Exatamente. E pelo que ele já contou nos 2 outros blocos, eu já concluí que, primeiro, o grupo dele é chique, já é internacional, né? Já está também quebrando barreiras com relação, não se limita só a plantas. Exatamente. Né? O fato de você ter comentado do evento onde a entrada era a doação de livros. Exatamente. É uma a gente contribuição fez um trabalho importante. Um tanto social, porque a leitura também é uma coisa muito importante, né? Sim, sim. A leitura, ela também quebra fronteiras, porque a leitura, ela... E outra, vem todo tipo de tema. Sim. Livros misturados, livros diversos, livros de receita, coisa de louco. Assim como as plantas, porque tem vários tipos, A minha mulher logo de né? cara já se apaixonou por um livro de receita. Falou, ai meu Deus, que coisa linda. Cada um tem essa paixão. Tem, exatamente. Né? Então você... E a terceira ajuda também com relação à questão da saúde. Exatamente. Né? E tem uma coisa muito importante também, porque além da planta ser uma coisa que é uma coisa muito boa, porque ela te quebra o estresse, você passa a ter uma ocupação, porque não tem coisa pior do que a pessoa sentir solidão. Sim, sim. Né? E a planta, às vezes a pessoa não pode ter um animalzinho, não pode ter um bichinho de estimação em casa, mas ela pode ter uma planta, então ela se identifica com essa planta e cuidando da planta, ela se sente bem. Perfeito. Né? Eu costumo dizer que se você cuida da planta bem, ela cuida de você. Sim. Só isso. É uma troca justa isso. É uma troca justa. Você cuida dela, ela cuida de você. Então... Porque relação de mão única não é relação, né? Exatamente. Então tem que ter as duas partes. E outra, uma coisa muito importante, sementes. Porque toda dona de casa é uma coisa incrível, pouca gente comenta, mas toda dona de casa, ela tem na mão todo dia, quando ela vai fazer almoço, ela tem um monte de sementes, ela joga pelo ralo. Por quê? Porque ela não sabe, também não tem como saber, mas o tomate que ela usa numa salada, se ela separar um tomate daquele, separar umas sementinhas, ela consegue plantar, ela consegue maracujá, mamão, então, pimentas, João, pimentão, uma série de coisas. Eu vou emendar 2 coisas em uma, tá? Como que a gente pode criar hortas sustentáveis na nossa casa? Dessa forma, né? É uma forma excelente. Exatamente. Você já começa aproveitando a semente que você mesmo produz. Apartamento, por exemplo. Existe algum tipo específico para apartamento? Não, você pode começar a iniciar
tem temperos, os temperos, né, que é uma coisa que toda dona de casa usa, e você pode ter num vasinho, numa jardineirinha pequenininha, temperos, ervas, né, ervas aromatizantes, chás, muito bom, né? Tá. E até mesmo eu vou mais além, você pode ter até alface você consegue cultivar em apartamento. Tá. Né? Tudo Tudo num depende vaso. do tamanho da varanda. Você planta num vaso e tal. Uma coisa que a gente incentiva muito no grupo é a utilização de materiais hoje recicláveis que estão jogados na natureza, né? Coisas que são um transtorno, tipo pneu. Você pode cultivar e fazer uma horta em cima de pneus, baseados em pneus, baseado em baldes usados, que são descartados, garrafas PET. Você faz trabalhos lindos com garrafa PET e você consegue cultivar em tudo isso daí. Basta que você queira cultivar, que você vai ter essa condição. E se você estiver no grupo, o que não vai faltar é sugestão e dica para você fazer. E orientação. Isso você vai ter à vontade. E opinião, palpite, muitos palpites também. Isso aí, né? Tem bastantes palpites, porque tem muitas pessoas que, além de dar uma opinião, né, ela fala, pô, mas faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Porque é uma coisa que... eu interajo tanto com o grupo que muitas vezes eu sou cobrado. Tá? A pessoa fala, pô, eu estou perguntando para você já faz 5 minutos, você não me responde. Né? Pô, mas eu sou uma pessoa, responder, às vezes, ao mesmo tempo, tem 2.000, 3.000 pessoas. É muita e coisa. você tem que responder, você procura responder aquilo que está mais rápido ali na hora. Eu procuro responder todo mundo. Eu sei que o grupo é seu, nem sei se eu deveria fazer esse comentário. Não, sinta-se à vontade. Mas fica aí a sugestão. De repente, pessoas que pudessem ser mediadores, tanto quanto você. Exatamente. Porque se você está dando atenção para mim, você não consegue dar para os outros. Eu já cheguei Mas se a nomear, você tiver outras pessoas... Já cheguei a nomear 3 administradores que trabalhavam junto comigo, a gente trabalhava em conjunto, um de Minas Gerais, um do Rio de Janeiro, e um de São Paulo. E a única que permaneceu foi a Ângela Rutkovski, que ela mora em Pinheiros, e essa continua comigo como administradora. Então, ela me auxilia bastante. Entendi. Me auxilia bastante, principalmente na hora de você dar opinião e de você resolver pequenos problemas. Porque você, num grupo que você tem um tema que é planta, semente e tudo mais, então você não pode deixar que entre propaganda de telefone, roupas, imobiliárias e tudo mais. Então você tem que ficar controlando isso e de uma forma que você não seja assim uma pessoa ruim, que você não, sabe, você não pode passar por autoritário. Eu sei bem o que é isso. Você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Exato. Tá? Mas é uma coisa que eu faço por amor, aquilo que eu faço sem remuneração alguma, porque eu tenho a minha profissão, tenho as minhas coisas para fazer, mas eu faço por amor mesmo aquilo que faço. E a coisa hoje tomou um ponto assim que hoje eu cuido do grupo por amor ao grupo. Entendi. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Para fechar o nosso bate-papo, fala para mim, na sua opinião, o que falta para o ser humano para que ele tenha uma relação mais harmônica com os recursos naturais que a gente tem? É ele parar um minutinho para observar. Tá. Ele tem que parar um pouquinho para observar. Ele tem que... Pega um final de semana, pega a sua família, vai num parque, né? Vai num parque, vai num sítio e procura observar a natureza mais de perto. Você vai descobrir coisas que é incrível, coisas que às vezes você passa anos sem um contato com a natureza, sem um contato com uma cachoeira, que é uma coisa deliciosa, sem contato com uma planta, né? Animais em geral também. E você tem que ter um contato com a natureza, porque nós precisamos muito desse contato. Tem um ditado que diz que ter tempo é uma questão de preferência, né? Aí você cria o seu tempo. Exatamente. Então, eu acho que a nossa despedida é exatamente pedindo para o nosso telespectador
se dê um tempo, né? Se dê um tempo para observar, sabe, o nosso entorno. E não é fazendo propaganda, porque não tenho retorno com isso, mas tem um tempinho, está sentado lá no Facebook, não está fazendo nada. Dá uma olhadinha no nosso grupo. Você pode gostar, eu tenho certeza que você vai gostar, mas caso você não gostar, tudo bem, você entrou, conheça a maneira com que a gente está fazendo as coisas, a maneira que a gente está tocando esse projeto para frente. E uma coisa eu posso garantir, não vai parar por aí. Perfeito. Tá? Pelo menos, então, da minha parte, não vai parar. Então, como não vai parar, infelizmente eu tenho que encerrar. E, pessoal, chegamos ao fim do programa de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer o prestígio, a audiência de vocês. Até o próximo, onde falaremos sobre a Avama, que é uma ONG que trabalha com adoção de cães e gatos. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá!